Vocês já pararam pra pensar que todo artista que divulga sua arte na internet sempre tem algum desenho que nunca postaram? Pois é, tem um monte. Tem um desenho que eu fiz, não gostei, não queria postar. Tem um desenho que eu esqueci de postar. Tem um desenho que eu cheguei a postar, mas depois eu apaguei, porque eu não gostei mais do desenho e eu quis apagar. Enfim, eu tenho vários desenhos aqui. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha pasta de desenhos. Tenho desenhos de 2021 até os mais atuais. Os desenhos mais antigos, atrás de 2021, já é outra pasta que eu nem lembro onde tá mais, mas se vocês quiserem eu trago aqui. Eu posso trazer até o meu primeiro, não primeiro desenho, mas quase primeiro desenho, se vocês quiserem. Todos os desenhos, a maioria, vai estar no meu Instagram, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse meu primeiro vídeo. Bom, esse desenho aqui é de 2021, como eu tinha falado. Ele foi um remake de um desenho antigo que eu tinha feito. O remake do remake, né? Esse também foi um remake do remake que eu tinha feito. Eu tava aprendendo a pintar ainda. Eu tinha comprado o lápis, acho que era da Faber-Castell Super Soft, se eu não me engano. Eu tava iniciando minha pintura ainda, não sabia o que eu fazia direito. Mas se vocês quiserem, eu posso até fazer um remake desse desenho aí, ou de algum outro daqui que vocês gostarem, tá? E esse daqui, gente, é o meu favorito, assim, de criação minha, porque esse também é um remake de um remake, mas antigamente eu amava fazer personagem com fogo. Ó, e é bem antigo. Quer dizer, 2021, né, gente? Mas, enfim. Eu gostei muito, gente, desse desenho. Quando eu fiz ele, a pintura ficou bem melhor. Enfim. Esse daí foi o primeiro que eu comecei a evoluir. Ainda em 2021. Eu comecei a querer fazer anime, comecei a querer evoluir, me empenhar mais. E saiu esse desenho daí, que tem até no meu Instagram lá. Acho que é o primeiro post, se eu não me engano. Assim, eu amei esse desenho, os detalhes que eu consegui fazer, sendo um dos primeiros desenhos mais detalhados que eu fiz. Deu bastante trabalho na época, que eu lembre. E esse daqui, gente, é o meu xodó, meu xodózinho. Eu acho esse desenho perfeito, meu personagem favorito, não me julguem. E o meu desenho favorito, que se um dia eu perder esse desenho, eu juro que eu vou chorar muito, eu vou ficar muito triste. Eu amo esse desenho, gente, meu Deus. Eu achei os detalhes que eu fiz impecáveis, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu fiz. E nossa, eu achei maravilhoso. Nesse desenho eu acho que eu usei o lápis da Compacto até, não foi nem da Faber-Castell. Esse não postei, quer dizer, eu postei ele, mas depois eu apaguei. Por quê? Eu não sei. Foi da época que eu tava assistindo Yu-Gi-Oh! Aí eu quis fazer ela. Se vocês quiserem, eu também faço um remake dela pra trazer aqui. Mas ela eu não tenho no meu Instagram. Eu acho que foi porque eu não gostei da pintura. Mas hoje em dia eu vejo, cara, a pintura pra mim tá perfeita. Tipo, eu gostei muito. Mas na época eu não estava, pra mim não era suficiente. Eu simplesmente apaguei. Mas é isso. Esse também é um dos meus favoritos. Meu personagem favorito também. De Yu Yu Hakusho. Nossa, maravilhoso. Ele deu um trabalhinho de fazer, viu? Olha, eu lembro quando eu fiz ele, deu um trabalhinho. Ah, mas é simples, mas deu trabalho. Esse é um desenho que eu comecei e nunca terminei. Não vou terminar também. Era uma fanart de alguém que eu tinha feito. E aí eu não terminei.
eu tinha estranhado alguma coisa e eu parei no meio do caminho. Aí eu não gostei dele e tá aí, incompleto. Esse daí era pra ser minha cachorra versão humana. Eu acho que eu não sei se eu tenho ele postado, mas eu lembro que eu postei ele. Se eu não tiver, foi porque eu apaguei. Foi um dos que eu apaguei, provavelmente. Eu quis fazer minha cachorra versão humana. Não entendi por que eu fiz. Eu fiz até uma partezinha da pelagem dela, que é branca. Fiz machucados nela, não sei por que eu fiz machucados nela. Acho que é porque é bem bagunceira ela, né? Aí eu fiz o fundo. Eu amei esse fundo. Ficou um espetáculo. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir reproduzir um fundo desse, porque a pintura ficou bem feitinha. Esse também é um dos que, se eu perder, ou se acontecer alguma coisa com ele, eu vou chorar muito. Porque eu amei esse desenho. Por mais que a pintura não tenha ficado a melhor coisa e eu poderia ter melhorado, eu amo esse desenho. Amo de coração, de verdade. Os detalhes dele, cada coisinha que eu fiz nele, eu achei maravilhoso. Esse daí, eu também gostei bastante. Esses desenhos do desenho da minha cachorra pra cá é de 2022, tá? Não sei se eu falei. Esse, eu não gostei dele na época. Eu acho que eu apaguei ele, não lembro. Mas eu não tinha gostado do fundo. Tipo, eu não tinha gostado do fundo. Só que hoje em dia eu vejo e o fundo não tá ruim quanto eu tinha imaginado que tinha ficado. E tinham falado pra mim que o fundo não estava ruim, que o fundo estava bom. Só que eu, de teimosa, obviamente, eu apaguei. E na minha cabeça estava ruim. Mas é isso, né, gente? Pra gente nunca é suficiente. Eu odiei esse desenho na época, porque ele tinha muitos detalhes, aí eu não consegui... Eu não sei, eu não consegui... Ficou muita informação, eu não consegui fazer ele direito, não sei explicar. Porém, esse detalhe aí, ó, da pele dele, eu achei maravilhoso, cara. Todos esses mínimos detalhes ficou perfeito. Só que ficou muita informação, não sei se foi o fundo que não combinou, ou eu não tenho ideia do que foi. Mas eu não tenho mais ele no meu perfil, exatamente porque eu não gostei dele. Enfim, esse daí também, a pintura dava pra melhorar, mas com os lápis que eu tinha, meio difícil. Mas é um desenho bem bonito. Gente, minha paixãozinha, esse daí, coisa mais fofa. Acho que foi a primeira vez que eu tinha feito uma pintura assim, eu acho que foi, né? Que os outros desenhos não estão assim. Se eu não me engano, eu copiei quase 100% da referência, eu nem lembro qual referência era mais, mas esse daí eu não gostei dele, mas não foi a pintura ficou ruim ou que sei lá, que ficou ruim, não, eu só desgostei dele, entendeu? Mas hoje em dia eu olho todos os meus desenhos e não tem como não gostar, porque eu acho todos lindos e maravilhosos. Esse eu tenho postado. A minha pintura já estava melhorando, graças a Deus. O fundo, como vocês podem ver, eu viciada em fazer fundo assim. Até hoje em dia só um pouquinho, né? Mas não entendo essa minha paixão em fazer fundo assim. Esse daí eu postei ele e apaguei porque eu não gostei dele. Pelo simples fato da pintura não ter ficado do jeito que eu queria, ela ficou meio apagada. Não entendi muito bem. Mas eu gostei bastante desse fundo aí que eu fiz.
Eu pretendo refazer ele algum dia. Não sei quando, mas eu pretendo. Esse também, eu acho que eu não postei. Não, eu postei ele e apaguei também. A pintura ficou bem... Como que eu posso dizer? Bem apagadinha. Isso que eu não gostei do desenho, entendeu? Não sei se foi por conta dos lápis ou eu mesma que pintei assim. Esse daí também é um dos meus favoritos. Não tenho nem o que falar sobre ele. Tipo, ele pode ter algum defeito aí que eu não tô vendo, mas... Enfim, meus favoritos. Esse daqui foi o segundo de Cavaleiros do Zodíaco que eu fiz. Eu evolui bastante se for comparar com o primeiro, né? Aqui, ó, pra vocês verem. A minha armadura ficou bem diferente. Eu consegui fazer os brilhos da armadura, cada detalhezinho que antes eu não tinha feito. Também é referência, né, gente, que eu peguei. Mas se fosse naquela época, eu não ia conseguir fazer. Ou seja, eu consegui evoluir em um ano daquilo pra isso daí. Esse desenho também, eu acho que eu copiei 100% da referência. Tem muito detalhezinho bobo nesse desenho, até a escrita da espada e tudo mais. Esse é o meu favorito também. Eu amo o personagem, amo o anime e amo esse desenho. Cada detalhe dele, assim, não tem muito detalhe, mas eu digo detalhe da pintura mesmo, sabe? Os degradê que eu fiz, o fundo, o acabamento de tudo, coisa mais linda. Esse foi também, não é meu favorito, mas foi um desenho bem trabalhoso de fazer por conta dos detalhes também. Trabalhei com bastante preto e verde, coisa que eu não tinha feito antes. O desafio desse foi o fundo. De resto eu consegui fazer, mas esse fundo, até hoje eu não consigo fazer fundo assim, que é desfocado, né? Eu tentei, não deu muito certo, mas a gente pode tentar de novo e fazer, né? Esse desfoque da mão dela, eu achei que ficou muito bom. O rosto dela destacado, tudo ficou muito bom. Esse daí também gostei muito. Esse é de 2023. A partir desse daí já começa os desenhos de 2023. Dá pra ver, ó, eu também fiz ali outro desfocado no fundo. Deu pra ver que eu consegui melhorar um pouquinho de um desenho pro outro, que eu fui tentar de novo, porque eu não tinha aceitado que eu não consegui. Aí eu fiz um desfoque de azul e verde. Esse desenho daí eu misturei o meu traço e o traço da referência. Aí ficou essa belezura aí, eu amo esse desenho. Esse é a Sabrina, não sei se vocês conhecem, eu fiz ela no meu traço. Eu tava até querendo refazer, só que eu não sei, tem muitos desenhos que eu quero refazer, eu tô pensando ainda. Eu amei esse desenho. Esse daí também, eu não lembro se eu tive alguma dificuldade nele. Eu acho que não, porque foi um desenho bem tranquilo de fazer, porque o fundo não tem muito acabamento nem nada. Esse daí eu postei, só que eu apaguei. Eu não gostei porque eu senti que a pintura também ficou muito apagada. Esse também eu postei e apaguei. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um remake desses dois aí, eu posso trazer também. Esses dois são o que eu mais me interesso de trazer um remake.
de refazer eles, porque meus lápis de hoje em dia são diferentes do dessa época, então eu consigo fazer uma melhora. Esse desenho daí, o problema dele foi só a pintura mesmo e a line art, se eu não me engano. Aqui eu já tinha melhorado bastante, minha line art já estava bem diferente, minha pintura estava bem melhor. Eu misturei o meu traço com o traço do anime, minha pintura também misturei com os dois. Então eu peguei uma referência do anime e botei a minha pintura. Belíssimo, gente. Esse é o terceiro de Cavaleiros do Zodíaco que eu fiz. Dá pra ver nitidamente a diferença de um para outro dessas 3 evoluções aí. O primeiro que eu fiz, temos deixa eu ver aqui. Temos o segundo que eu fiz e agora o terceiro. Já não tem tanto traço do anime, né? Mais uma da fanart mesmo. Mas dá pra ver a evolução, né, gente? Esse é de 2023 também. Todos esses detalhes, gente, essa iluminação que eu fiz, o detalhe da armadura, do fundo também, eu evolui bastante no fundo. Tentei fazer um fundo de constelação. Tudo eu consegui evoluir. Esse é de 2024. Foi a primeira vez que eu tinha desenhado carro na minha vida. Não sabia o que eu estava fazendo. Mas deu certo até. Eu tenho que fazer outros desenhos de carro, porque esse não ficou exatamente do jeito que eu queria. Mas pra quem fez a primeira vez, né, tá ótimo. Esse eu tenho postado, foi a primeira vez que eu fiz um semi-realismo. Deu bastante trabalho, mas eu consegui fazer tranquilamente até. Deu bastante trabalho e consegui fazer tranquilamente, meu Deus. Mas esses detalhes e todo esse acabamento, toda essa pintura, desde o bolso até o final, eu fiz tranquilamente, porém deu trabalho. Aqui eu já estava com um lápis novo, que eu tô usando agora. Esse é o lápis da atriz, né? O que eu tô usando recentemente. O fundo não acertei, mas eu tentei, né? Não tenho o que falar sobre esse desenho. Não tenho o que falar, simplesmente eu não tenho o que falar. Enfim, é Jojo, né, gente? Sem palavras para esse desenho, para esses detalhes que eu consegui fazer, pra pintura, pra tudo. Mais um de Cavaleiros do Zodíaco. Aqui eu peguei o traço do anime e misturei com o meu traço e a minha pintura. Dá pra ver que o fundo eu melhorei mais ainda. Comparado ao outro, eu consegui fazer um fundo quase perfeito. A armadura também, não que a armadura esteja melhor, mas eu acho que a minha pintura também melhorou bastante. Os efeitos, cabelo, tudo. Esse também dá pra ver que a minha pintura melhorou bastante. A minha line art, ó, tá vendo? Se for comparar, a minha line art lá no início era bem fina, agora está bem melhor, bem mais trabalhada. Esse foi o primeiro realismo que eu fiz. Já é 2025 esse daí. O primeiro realismo que eu fiz e tentei fazer. Eu acho que eu acertei bastante, né? Tem muita coisa pra melhorar ainda, mas é meu desenho favorito também. Segundo realismo que eu fiz. O cabelo foi bem problemático de fazer, mas eu consegui fazer mais ou menos. O terceiro realismo que eu fiz. Enfim, eu fui tentando fazer. O fundo não consegui acertar.
Mas a ave em si, pra mim tá perfeito. Posso melhorar? Posso melhorar, mas pra mim, como artista, eu acho que está perfeito. Não querendo me exibir, mas enfim, né, gente? Esse desenho é uma fanart minha da Sailor Moon. Eu gostei bastante, o fundo eu achei que ficou muito legal. Consegui trabalhar bastante no cabelo dela também, esses detalhes. Esse desenho é uma fanart de uma seguidora minha, que eu fiz ela, eu transformei ela em Jojo. Consegui fazer um stand pra ela. Eu não tenho o que falar sobre esse desenho, eu simplesmente eu fiz. Produzi cada detalhe e tudo. Outro realismo. Gente, esse daí eu vou botar até num quadro, porque meu filme favorito, entendeu? Meu personagem favorito, outro desenho favorito. Enfim, o cabelo dele foi horrível de fazer, mas posso melhorar? Posso melhorar. Mas eu fiz, entendeu? Só por ser o Legolas, tá perfeito. Quem concorda? Põe aqui nos comentários. É o Legolas, cara. Não tenho o que dizer. E esse é o desenho de 2026, né? Desse ano. O Legolas é do ano passado e esse já é desse ano. Sim, eu demorei muito pra fazer um desenho. Não tem o que falar sobre esse desenho. Eu consegui fazer o fundo. Como vocês podem reparar, eu evolui bastante no fundo, viu? Aquele dali é um desenho que eu nunca tinha acabado. Esse daí foi um rabiscozinho que eu fiz. Acho que todo mundo tem um rabisco na sua pasta. Enfim, gente, é isso. Não tem tantos desenhos assim. Mentira, tem bastante. Mas o vídeo de hoje é isso. Eu vou trazer pra vocês mais conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.